Então bora lá, né? Vamos abrir o minicast de hoje. Vai ser esse vídeo aqui, fica de olho. Agora tem essa conversa, né, no RH. Ai, os jovens não querem ser líderes. Claro, olha pra gente. Medicados, divorciados, sem relacionamentos saudáveis, com a pálpebra tremendo, achando bonito ser doente, trabalhando 16 horas por dia. Nossa, que espanto que vocês não querem ser igual a gente. Entende? Aí o pessoal da minha geração fica assim, nossa, é mesmo, né? É mesmo, gente. Fizemos muita coisa boa, mas fizemos muita coisa ruim também. E aí, Antônio, tu que provavelmente é da mesma geração dessa querida, eu queria ouvir a tua opinião em relação a esse assunto. O que tu achou desse vídeo? Rafa, eu acho que ela tem um ponto. Eu acho que 100% do que ela falou faz sentido no que está acontecendo no dia de hoje. Mas a pergunta tem que ser invertida. O que é construído? Como é que se consegue o progresso sem pálpebra tremendo, sem trabalhar feito um cavalo, sem ter doença? Eu ainda, até hoje, eu não conheci alguma coisa que se consiga no Oba-Oba. Outra questão que eu peguei, cara, que eu me perguntei é o seguinte. Ela fala, não me espanta que essa juventude não queira ser mais líder, porque olha como tá a gente, a nossa geração. Mas aí eu te pergunto, o líder, ele tem que ser igual o líder da nossa geração? Por que eles não querem ser líder? Porque eles não querem ou porque eles acham que ser líder é ser igual à nossa geração? Não existe uma outra maneira de ser líder sem ser dessa maneira? Não sei, parece que o pessoal de hoje em dia, e desculpa estar falando do pessoal de hoje em dia, eu pareço pedante, parece que eu me lembro quando meu pai falava, na minha época, hoje eu tô sendo meu pai, na minha época, as gerações vão passando e parece que a geração que passou sempre foi a melhor que a anterior, então, quando não é verdade. Para mim, a questão da liderança, de falta da liderança, de querer ser líder, é justamente a responsabilidade que isso te traz, sabe? Vai ter que assumir muita tarefa, tem que ser, vai ter que ser muito estrito, muito forte, falar às vezes muito forte com pessoas e talvez a pessoa de hoje em dia não esteja preparado para esse tipo de coisa. Tá, mas eu te pergunto, tu na idade deles, tu te sentia preparado para ser líder? Será que não é uma questão de amadurecimento, é uma questão de tempo? Não me sentia preparado para ser líder. Na verdade, era aquela história, até porque os líderes da minha época, eles não te preparavam para ser líder. Eles admitiam goela abaixo do trabalho. Por exemplo, se eu chegasse e falasse ao meu chefe, olha, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô nervoso, tô doente, tô não sei o quê. Cara, isso não existia na nossa época, na verdade. O cara, se ele falasse isso, eu tinha duas opções. Ou ficava, ou vinha trabalhar se tremendo, ou passava no RH. O meu sonho é voltar no tempo e chegar pro meu chefe e eu tô com burnout. Exatamente. Ainda bem que a gente não conhecia essa palavra, né? Porque a gente inventava, matava a mãe 30 vezes, fazia essas coisas, mas a gente não era preparado para ser líder. A gente nos empurrava as coisas goela abaixo e a gente ia fazendo. Passado o tempo, talvez com mais informação, até porque não tinha tanta informação na época, não tinha internet. Na nossa época não existia nem internet direito. Rede social, gente divulgando as coisas e captando esse tipo de informação, internalizando e tentando ser uma pessoa melhor ou ser um líder. A gente não tinha, era meio empírico o negócio, a gente ia indo, de repente surgiu uma situação que tu tinha que te transformar líder, talvez às vezes por um vácuo de liderança ou porque ninguém queria assumir, tu acabava sendo líder meio que na espontaneidade e acabava rolando, mas aquela história de agora o meu chefe vai me preparar para ser líder, para eu fazer tal coisa, isso era raro naquela época. Eu entendo assim que, principalmente na época dos meus pais, para tu assumir um cargo de liderança, não era qualificação. Tu tinha que estar no mínimo 200 anos dentro da empresa e aí tu ia crescendo. Então, quem é o mais antigo aqui, o diretor saiu da empresa. Exatamente. Quem é o mais antigo vai virar o diretor. E hoje em dia a coisa está muito mais dinâmica, é muito mais por a habilidade e competência do que por tempo de casa. Né? Até porque naquela época, voltando, não tinha tanta informação. Então, como é que tu conseguia obter informação dentro de uma empresa? Era ficando o máximo tempo possível nela, coletando informações, aprendendo todos os cantinhos da empresa. Hoje tu consegue fazer isso em 3 anos, com toda a informação que tu tem de fora, consegue visualizar o que está acontecendo dentro da tua empresa com muito mais rapidez. Eu quero voltar um pouquinho na fala da querida aí, que ela fala
Medicados, divorciados, sem relacionamentos saudáveis, pálpebra tremendo, achando bonito ser doente. E trabalhando 16 horas por dia. Qual dessas tu já passou? Cara, eu acho que assim, ó, eu vejo hoje os meus pares, tá aí na geração X, talvez, eu vejo muito ao contrário, cara. Eu vejo que hoje, graças a Deus, a gente tem medicamento Uhum. para curar e resolver muitas coisas que não tinha antes. Então, isso para mim é uma vantagem de eu poder ser uma pessoa medicada. E antes eu tinha uma dor de cabeça do meu avô lá, sei lá o que ele fazia, tomar chazinho, não sei. Então, divorciados, do jeito que tá a coisa andando, com essa monte de opção que a geração Z, primeiro os millennials, depois a geração Z, opção de troca, eles escolhem toda hora o que eles querem. Por exemplo, a minha filha, esse dia eu botei um desenho na TV para assistir, no canal aberto, e ela achou ruim. Ah, não dá para escolher o que eu quero, tem que ver o que tá passando. Então, eles têm um monte de opção de escolha. Cara, isso aí no casamento não é assim. Uhum. Entendeu? Relacionamento, então, eu entendo que a estrutura deles de raciocínio, de pensamento da geração, vai ter essa questão do divórcio, vai ser 1000 vezes pior do que se continuar assim do que na nossa geração. Na verdade, a geração talvez hoje nem tenha, não tá nem se envolvendo mais tá nem se tanto. envolvendo, Prefere evitar o divórcio, evitar o relacionamento para não ter divórcio. É inacreditável. Então, por Isso exemplo, daí é perceptível, na então, verdade. aí ela fala, sem relacionamentos saudáveis. Eu acho que é a primeira vez na história que eu vejo tanta gente em academia se preocupando com saúde. É a primeira vez na história que eu vejo pessoas de 40, 50 anos com corpo de 30, 40. Entendeu? Antigamente, na época dos nossos avós e pais, com 40, 50 já tava tudo velho, barrigudo, cheio de ruga. Então, o contrário. A primeira vez que eu vejo uma geração saudável perto dos 40, 50 anos saudável. Pálpebra tremendo. Isso aqui Isso faz parte. isso aqui para mim é um pouco de falta de QE, né? A parte emocional. E a parte emocional, justamente, quem tem mais necessidade de trabalhar em cima da parte emocional é o jovem que está se preparando o psicológico ainda, né? O que eu acho, o que eu penso, assim, essa é uma vantagem da maturidade, de ser maduro. Eu nunca me preparei para todas essas questões, mas eu vejo que hoje eu com 45, apesar de eu não ser um cara velho, eu não tenho mais 20 anos, hoje eu consigo lidar melhor com essas questões. Eu não fiz treinamento, cursinho para aprender a lidar. Tem situações que a gente foi passando durante o tempo e a gente vai se acostumando. Hoje em dia, a única coisa que faz eu tomar medicamento é o time do Grêmio, cara. Então, a gente sabe. E tá precisando. Tá precisando. Ou seja, isso daí, todas essas questões, talvez a gente tenha passado também, com certeza passou quando era jovem, só que chega a maturidade, a gente vira um Silvio Santos, né? Meio que tipo... ligo foda-se. Então, isso são coisas que não te afetam mais como te afetavam antigamente, né? Cara, eu fico... com esse depoimento da querida, eu fico pensando, cara... Tomara que ela não tenha filho, porque se ela pensa assim dessa geração, como é que ela vai educar os filhos dela? Justamente ao contrário. Meu filho não aquilo, meu filho não. Em vez de, ao contrário, fazer com que a criança passe por adversidades para crescer, né? Eu acho que quando acontece... Eu acho que aquele ditado, cada um diz que foi dito por uma pessoa. Se foi o Sheik, não sei de onde. Fala que tempos difíceis, fala-se em pessoas duras que vão transformar em tempos fáceis, e os tempos fáceis vão transformar em pessoas moles. Eu acho que faz todo sentido, entendeu? Talvez mais pra frente, como a gente tá num período geracional de mais facilidade, talvez os períodos vão ser mais sombrios, e esses períodos sombrios vão acabar revelando pessoas mais duras para transformar e voltar nesse ciclo. Então, talvez isso aqui seja quebrado, essa ela falou ali, seja quebrada. Vai precisar gente uma hora, quando tiver tudo muito soft, alguém vai ter que botar a mão na massa, dar porrada na mesa para reverter. Então tu começa a mudar a linha, entendeu? E isso daí vai ser sempre assim. Eu me lembro 5, 10 anos atrás a gente falava muito dos millennials, de ser soft e tal, que precisava de mais energia. E hoje a gente tem milênios na empresa que estão falando da geração Z, estão reclamando da geração Z. Estão reclamando da geração que está vindo. Entendeu? Então... Isso é verdade. Aí é aquele conflito geracional, né? Muitas vezes não se entende o que um e o outro conversam.
que a gente conversava ali com os nossos companheiros de trabalho e tal, que são mais novos, eles não nos entendem hoje. E eles agora não estão sendo Estão entendidos passando por isso. pela outra geração, É, que tá vindo bem é, novinha, entendeu? isso. Então, conversas, as gírias, é completamente diferente. Até agora tu falou da geração mais nova, me lembrei de 2 cases curiosos lá da empresa que passou. 3 até. O primeiro, entrou um rapaz bem novinho ali, e eu pedi, pega o telefone e liga pra não sei aonde lá, pro contador, pra falar tal coisa. Ele pegou o telefone fixo, que era sem fio, mas era fixo, ele olhou pra mim e perguntou, aonde que liga? Entendeu? Esse é um ponto. É pra tu ver como uma coisa curiosa que isso é inimaginável pra nós. O segundo a gente recebeu um jovem, a gente contrata muito gente com idade jovem. Sai jovem. Sai, A jovem. gente recebeu um jovem com menos de 18 anos, aprendiz, É pequena, menor aprendiz. menor aprendiz. E, claro, tá certo, na cidade até concordo, mas o cara levou a mãe pra dentro da sala de reunião pra fazer entrevista. Né? E o outro, acho que é o pior de todos, estava fazendo a entrevista, a gente tem alguns testes ali e tal pra conhecer a pessoa, o cara não sabia o que responder, ligou pra mãe. No meio da sala, ligou Pra pra pedir mãe ajuda na pra mãe. fazer o teste pra mãe, cara, numa entrevista de emprego. Então, isso pra mim é inadmissível, cara. É um troço inimaginável há anos atrás, entendeu? É que assim, foi. Que eu me lembro é o seguinte: a gente, quando era mais gurizão mesmo, 12, 13 anos, se a gente tomava uma rasteira de alguém no futebol e se ralasse, cara, a gente aguenta. A regra tem que aguentar no osso, velho. Nossa. Porra, tu não vai chorar na frente de ninguém, porque E se se tu chegasse em chorar. casa? Se chegasse, cara, não vai chorar. Se tu chorar, tu vai apanhar aqui em casa também. E na frente tu chorasse na frente dos teus coleguinhas lá jogando, cara, acabou, tu ia ser o motivo de chacota. Ai, caiu e tá chorando. Então, são culturas que vão talvez modificando. Hoje em dia, não. Hoje, eu não tô fazendo juízo de valor, tá? Dizendo se é bom, se é ruim, se é certo ou não. Hoje em dia, a galera chora esbragadamente e, cara, legal, coitado e tal. É só uma mudança de cultura. Mas talvez, eu não sei. Talvez não. Mas é isso que me preocupa. Não acaba, não sei se a palavra é fortalecer a pessoa, mas é muito diferente, entendeu? E isso nós estamos falando de crianças de 5, 10 anos, né, cara? Então, é isso que me preocupa. Nós vamos estar estendendo esse tipo de comportamento ainda mais, por mais uma geração. O caso aquele da pessoa que estava gritando, a mãe chamou. É verdade. A gente, no caso teve uma situação aí que os pais foram chamados para a escola. Na verdade, um dos pais, ou os pais estavam comentando que os filhos estavam dizendo que uma professora que estava berrando muito com eles, mas berrando alto, e ela era estúpida. Isso as crianças relatando para os pais. Aí os pais vão fazer uma conversa com a coordenadora, porque a professora está sendo estúpida. A coordenadora botou um videozinho ali, porque é filmada as salas, a situação do que estava acontecendo, e era uma bagunça a sala de aula. A criançada berrando, zoando, fazendo confusão, e a professora estava gritando para tentar conter. Se impor. Se impor. Era o jeito que ela achou para se impor, talvez. Então não é que ela estava berrando porque ela era uma estúpida, ou porque ela estava só tentando controlar aquela massa desorganizada da. Então, e eu vejo muito que esses pais que reclamam são os pais que não conseguem controlar um dentro de casa. E aí depois reclamam do professor que tem que controlar 30. Correto. E eu não falo assim, porque eu tenho um filho só e é difícil controlar. E às vezes o sistema fui pegar ele num aniversário, era ele, mais 3 coleguinhas atrás do carro. Parecia a sucursal do inferno, aqueles 4 crianças. E daí eu fico imaginando, imagina 30 disso daí numa sala de aula. Como é que a professora vai fazer sem se impor? Então, tem que deixar trabalhar, fazer o serviço dela. Se precisar berrar, vai ter que berrar. Se botar de castigo, vai ter que botar, se der bilhetinho. E deixar fazer o trabalho, porque senão a gente fica passando muita mão na cabeça quando vê crianças, quando chegam na hora do trabalho, pra ter uma profissão, elas acham que ali o chefe vai passar a mão na cabeça delas. Não vai. A pergunta que fica para mim será que isso é uma questão da faixa etária ou é uma questão da geração? Olha só,
que a gente costuma fazer? A gente costuma sempre compensar nos nossos filhos aquelas coisas que a gente não teve, né? Uhum. Isso não é 100% todo mundo faz, mas é meio que o padrão. Eu não tive um carro, eu quero que o meu filho ande num carro legal. Minha escola foi pública, eu quero que ele faça uma escola bacana, entendeu? Então a gente acaba, às vezes, não é super valorizando, mas a gente acaba dando talvez coisas demais, sem necessidade, meio que uma forma de nós suprirmos aquilo que a gente acabou não tendo na juventude, né? Então é normal, talvez a psicologia explique isso, mas a gente sempre vai querer o melhor para o nosso filho. E se a gente pode dar o melhor, a gente vai dar. Só que Tem um preço? tem o preço, tudo tem um preço. Tu vai ter o preço, teu filho vai ser um molengo, teu filho vai achar que vai ter tudo de mão beijada. Acho que nessa fase inicial da vida, quando ele começa a querer sair de casa ali, perto dos 20, ele vai sofrer mais? Não, certeza. Acho que com certeza. Então tu tá passando a mão e protegendo, mas de certa forma tu tá gerando dificuldade futura pra ele. Não, com certeza. O teu exemplo. Foi um cara que saiu com 16 anos de casa para lavar louça nos Estados Unidos. Uhum. Se tu tivesse ficado em casa, tu não foi um cara que era com poucas, não é posse, mas tu não é um cara, era um cara classe média, que tu poderia ter, o teu pai podia te dar coisas boas. Se tu tivesse ficado em casa, talvez fosse um cara mais Eu bundão. teria passado por muito mais dificuldade. Exatamente, mas tu foi cedo pra... Eu acho que eu antecipei a dificuldade. E aí, mais pra frente, eu tava, de certa forma, mais calejado, mais preparado pra encarar as pancadas da vida. Olha só, os meus primeiros chefes... Eu tive o meu primeiro chefe, não, porque o meu primeiro chefe foi o meu tio. O meu primeiro chefe foi foi meu tio. Mas eu tive outros chefes que eram barra pesada, sabe? Uhum. E eles não tinham papas na língua pra Não tinha minhas palavras. pra te botar lá pra baixo, cara. Tipo, fazia o serviço, eles te olhavam assim, tá, ok, não fez a tua obrigação. Não fez mais que a tua obrigação. Como é aquela história não tenho o que fazer? Exatamente. Às vezes estava lá no trabalho, eu sentava no computador aqui e ele sentava atrás de mim, então ele via tudo que eu estava fazendo. Mas não tinha mais o que fazer, eu já tinha terminado o trabalho, Do dia. eu já fazia, daí ele ficava me olhando assim, com uma cara de paisagem, e eu olhando pra ele. Ele assim, tu tá sem o que fazer? E eu, o que eu posso fazer? Cara, tá cheio de clipes aí no chão, vai lá catar o clipes. Não deixa esses clipes no chão, vai lá ver se tá faltando rolo de papel higiênico no banheiro. Vai arrumar as pastas. E tu vai ter alguma coisa pra fazer. Se tu procurar, tu vai sempre ter. Mesmo que não seja o escopo do seu trabalho, mas se tu acabou tua tarefa, que se tu não tiver mais nada pra buscar naquilo, vai achar alguma coisa pra fazer. Deve ter provavelmente tem umas canecas sujas na pia. Vai lá. Hoje em dia, recebo às vezes reclamação das pessoas terem que trabalhar dentro do horário de trabalho. Tá no teu horário de trabalho, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer, e daí é só no teu horário de trabalho. Tem que trabalhar a mais. É inacreditável. E é cultura, né, Rafa? Não sei se é o sinal dos tempos, mas o Max Gehring, que às vezes eu leio algumas coisas, o que ele diz? Ele diz assim, o que define teu trabalho? O que é o teu trabalho? Tá vendendo o teu tempo para a empresa. A empresa está pagando pelo teu tempo. Quando tu junta o tempo com experiência, começa a ter alguma valorização. Entendeu? E depois disso, da experiência, tudo, começar a inovar, começar a empreender na empresa, é que tu começa a dar o salto para ser um cara reconhecido. Então, no momento que tu não tem nada mais que fazer, a única coisa que tu tá fazendo é vendendo o teu tempo à empresa. Então, a empresa tem o direito de fazer que tu ocupe o teu tempo. 100%. 100%, porque é isso que tu tá vendendo a princípio, no início. Quando tu tá começando lá de baixo, tu não tem muito a oferecer. Eu vejo um conflito interessante. Como eu falei antes, na época dos nossos pais, avós, para tu crescer na empresa, tu tinha que ficar uma vida. E hoje essa geração muito rápida, TikTok é tudo para ontem, eles não querem esperar nem 1/10 da vida para crescer. Como é que fica isso? Para mim é mais grave. Eu tô percebendo com o pessoal mais novo que a gente trabalha, que não é questão de ficar tempo na empresa para aprender alguma coisa. A questão é a seguinte, tu dá uma tarefa para eles, mas tipo na sequência, no segundo seguinte ele esqueceu o que tem que fazer. Mas é batata, faz isso aqui.
Começa a fazer, daí vai lá pro café quando volta. Não faz, esquece, tipo, porque a atenção das mídias de hoje, ela É muito é rápido. tão rápida. Uma simples tarefa, o cara esquece de fazer no meio e passa para outra e vai fazer alguma coisa que é mais interessante. O ruim da vida, ou o bom, é que 99% das coisas que tu vai fazer são chatas, Uhum. entendeu? E Sim. 1% que vai ser legal. E não adianta, cara. E o que acontece assim, e se tu pegar esse 1% legal, seja viajar, 1% é viajar. E tu transformar isso na tua vida, só vou viajar o resto da vida. Pergunta pro piloto se ele acha. Não, daí minha vida vai ser só viajar. Daqui a pouco aquilo vai ser chato também. Cansa. Entendeu? Então não adianta, tu vai ter que fazer a coisa chata para desfrutar esse pequeno momento, eu chamo de felicidade. Né? A cena do filme. É a cena do filme. Então é exatamente isso. Eu vejo, por exemplo, a gente olha com olhos, os caras tipo Medina, pô, o cara surfa, meu. O Ronaldinho, o cara joga. Pô, jogar futebol e ganhar dinheiro pra Pergunta o que eles fazem nas férias, se ele vai jogar bola. Os caras se aposentam, os caras nem assistem mais futebol, porque não aguenta aquilo que era uma diversão pra nós de juventude, virou uma obrigação, virou uma profissão. E ele é cobrado, e ele se quebrou, ele se torceu o tornozelo, ele quebrou não sei o quê. Ele falou, meu, esquece futebol, não quero mais ver. Aquilo que às vezes que a gente acha que é legal trabalhar com isso, é legal até tomar a primeira pedrada na cabeça e dizer, meu, isso aqui que vai acontecer. Antônio, para nós encerrar o nosso minicast aqui, como é que a gente pode diminuir o conflito entre gerações, geracional? Nossa. Pô, pergunta... De $1 milhão. Eu posso dar os números da cena aí, cara? Que talvez seja mais fácil. Até porque tu tem uma experiência aí de alguns anos já trabalhando só com uma geração bem diferente da tua. Uhum. Que experiência tu tirou disso? Cara, é assim, ó. Quando a gente fala conflito geracional, eu entendo que seja, assim, basicamente de comunicação. É 100% comunicação. E quando a gente tá ali na empresa com a gurizada, eu falo, a conversa é diferente. Então, tu tem que tentar te enturmar. Tu é o mais velho, tu tá cercado de jovens. Então, não é o sai jovem. É tu que tem que te integrar naquela conversa. Então, às vezes, eu tô lá com meu filho, um Matheus de 8 anos, eu tô lá vendo um Super Saiyajin, um Goku, pra eu tentar começar a falar a língua deles, entendeu? Então, eu acho que é isso que tu tem que tentar fazer. Não adianta tu te afastar e dizer, falem a minha língua. Não, vai ter que tu falar a língua deles, pra eles entender o contexto que eles são inseridos. Tentar falar alguma coisa que faça sentido, entendeu? Mesmo que às vezes não faça. Uma das coisas que me ajudou muito, e me ajuda até hoje, até aprendi contigo. E tu falou pra mim, cara, não é assim, cara, porque eles são novos, então o óbvio pra ti não é óbvio pra eles, então o óbvio precisa ser dito. Então, a partir do momento que eu me dei conta disso, eu comecei a falar todas as vezes o que era óbvio pra mim, pra tentar conseguir me comunicar da melhor maneira possível com ele. E às vezes não consegue, né? E às vezes ainda não consegue. Às vezes não consegue. E aquela história, a culpa é sempre de quem tá emitindo enviando a mensagem, não de quem... Se a pessoa que recebeu não entendeu, então a culpa não é dela, a culpa é de quem tá emitindo a mensagem. Uhum. Então, várias vezes eu acho que eu passo alguma coisa de informação e eles não entendem. A culpa é minha. Tem TDAH, dizem. Não sei. Tem que procurar um psicólogo. Mas dizem que eu tenho. Mais um medicado aí. Então, é complicado, cara, mas é a vida. Daqui a pouco, eu vou ser o velhão lá, com 60, 70, 80 anos, e essa gurizada vai ter dificuldade para se comunicar com a próxima geração. E eu acredito que eles vão passar por tudo isso que a gente tá passando. Cara, não adianta pra mim, a nossa geração, isso, a gente toda vez que eu escuto essa conversinha, medicado, divórcio, eu me lembro do emoji, aquele da figurinha, desculpa não falar mimimi, não falar sua língua. Não falar mimizês, né? Então, cara, essa mulher falando esse vídeo aí pra mim é só um monte de
É que assim, ó, Tentar achar desculpa pra gente que não eu conseguiu acho que assim, eu acho ter o que sucesso. eu acho que ela colocou, é que assim, eu acho que ela colocou, realmente, eu acho que acontece isso realmente. Isso, cara, a gurizada não quer ser líder porque a visão que eles têm é essa que eles têm da gente. Aí não Entendeu? existe como construir um novo modelo de liderança? Eu acho que esse é o, esse é o, É isso que eu esse é digo, por isso que o, em vez de tu tentar construir uma coisa nova do teu jeito que tu acha que é adequado, tu simplesmente abdica, ah, não, não quero ser, aí entendeu? sim, eu Isso aí concordo. é... Eu concordo. Então, como eles, talvez a gurizada tenha uma noção de um entendimento de liderança que é isso aqui, que é o medicado, o divorciado, Uhum. queira se afastar. Eu vejo cada vez mais hoje em dia muitas empresas adotando outros estilos, tentando integrar ao funcionário. Uhum. Até o que a gente faz lá em cima Uhum. na Prisma é exatamente isso. Muita gente. No fim, a decisão acaba sendo nossa, tal, mas a gente nunca chegou, vai ser isso, goela abaixo. A gente sempre consultou eles Uhum. para tentar eles entenderem como é que funciona toda a conversa, como é que tu chama eles para perto para serem líderes. Isso precisa, quando a gente tiver velho, vai ter que ser replicado isso daí. Tiver velho. Foi. Pô. Quando estiver mais velho, vai ter que ser replicado. Então, que seja de uma maneira mais suave, que eles consigam trazer mais novos para ser líder e não para afastar como é essa visão que a menina passou aí. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui no minicast. Fique ligado que vai ter mais assuntos polêmicos aí no nosso minicast da Duocast. Valeu!